Eu quero que você abra comigo lá, Mateus capítulo 7, versículo de número 14. Mateus 7, 14. Acharam aí a palavra do Senhor? Diz assim, eu quero ler só o versículo 14 com você. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Repete comigo. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Obrigado, Pai, por essa palavra. Espírito Santo de Deus, Espírito que é santo, Espírito do Senhor que está aqui nesse lugar, fala conosco com voz de muitas águas, quebra o nosso coração de pedra nessa manhã, acerte a nossa vida, Espírito Santo, vem nos polir, vem nos lapidar nesta manhã. Nós queremos nas tuas mãos, Espírito Santo, ser um diamante de grande valor, e só o Senhor pode nos lapidar, só o Senhor pode nos aperfeiçoar. Espírito Santo, só o Senhor pode nos fazer parecidos com Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor vai falar com cada um de nós. Amém. Você pode se sentar. Queridos, nessa manhã, o Senhor nos traz essa palavra que vem falar do remanescente de Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler de Mateus diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Deus, Jesus, Ele chama um povo a andar com Ele, e Ele não é mentiroso. Ele fala logo a verdade. Vocês querem ser meus discípulos? Querem entrar para a vida eterna? Então vou logo avisando. O caminho é apertado. O caminho é apertado. E Ele diz, são poucos que se acertam com esse caminho, com essa porta que é apertada. E quando Ele fala que são poucos dentro do povo de Deus. Eu não estou falando, Ele não diz que são poucos daqueles que foram arrancados do mundo. Porque a igreja de Cristo, querido, não é uma instituição criada pelo homem, ministério chama viva, quadrangular, assembleia. Não é isso que é a igreja de Deus. Igreja de Deus é um povo separado na terra que o ama, que o serve, que tem seu coração aberto, apaixonado pelo Senhor. E essa é a igreja do Senhor. E dentro dessa igreja que tem um monte de gente, não são poucos, espalhados sobre a terra, o Senhor diz assim, são poucos desses que vão acertar. E o Senhor me trouxe no coração nessa manhã para que nós aqui nessa manhã, prestemos atenção. Se dentro desse povo de Deus que tem sobre a terra, que é só um remanescente dentro dele que vai ser levado, nós estamos dentro e somos classificados para estar dentro desse remanescente. Querido, algumas religiões que são heréticas, que são pseudos cristãs, que são chamadas de cristãs, mas a gente sabe que está totalmente fora da palavra, alguma delas trazem essa palavra remanescente para a sua instituição e dizem, se você não fizer parte da nossa instituição, você não faz parte do remanescente, porque é a nossa igreja que foi escolhida para ser remanescente. Tem várias assim que pregam essa coisa. E não é disso que a palavra fala. Quando diz aqui que são poucos, não está falando de uma religião, de alguém que pertence a alguma religião, porque o Senhor diz assim, olha, aqueles que estão nessa instituição, na instituição X, são poucos que se acertam por ela. Ele diz, não, é nesse caminho da vida, é nesse caminho na palavra, é nesse caminho que o Senhor, são poucos que se acertam com ela. Nós vemos em toda a história, querido, que toda vez que Deus precisou salvar de alguma situação, sempre é um pouco que é salvo.
capítulo 6, quando começa a falar do dilúvio lá de Gênesis, havia uma grande multidão sobre a terra. Você pensa que tinha pouca gente? De Adão até o dilúvio foi 2000 anos. Naquela época a gente sabia, Adão morreu com 967 anos, o povo vivia muito. Então tinha muita gente na terra em 2000 anos. E desse povo todo, enquanto Noé construía a arca e pregava a justiça, quem que foi salvo do dilúvio? Quantas pessoas, você lembra? De milhões, quantas pessoas foram salvas? Só 8 pessoas foram salvas. E você vai passando a história. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, a família de Ló, que ela era sobrinho de Abraão, uma família que estava ali, que conheciam também o Senhor por causa de Abraão, Deus destruiu. E só a família de Ló saiu. E da família de Ló que saiu, ainda a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, desobedeceu. Quando Elias estava triste, o profeta de Deus, porque o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, tinha se desviado a outros deuses, servindo a Baal. Olha, Israel era o povo de Deus. E Elias ficou triste, foi para a caverna depressivo, queria morrer. Senhor, me mata, me leva. E o Senhor fala para ele assim: olha, não fica triste não é só você que sobrou. Ainda tem 7.000 em todo Israel, ainda tem um remanescente. Você vai acompanhando a história e você vai ver que isso aí, para nós, revela que sempre há um remanescente dentro do povo de Deus, dentro daqueles que foram escolhidos. Israel vai para o cativeiro, depois o castigo do Senhor vem, eles são levados cativos para a Babilônia, 70 anos eles ficam lá. Quando precisou voltar para reconstruir Jerusalém e o povo de Deus se estabelecer, quem voltou? Um remanescente, a maioria ficou lá na vida boa, na Babilônia. Você pensa que foram todos que voltaram? Então a história sempre vai contando de um remanescente. Jesus, uma certa feita, estava cheio, querido, de seguidores. E ele faz uma pregação, um discurso que foi duro. E ele diz assim: ó, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem não come a minha carne, não bebeu o meu sangue, não tem parte comigo. Ó, quem ficou? O remanescentezinho. Os mais chegados. E Jesus ainda fala para esses chegados: vocês também não querem ir? Não, Senhor, diz Pedro, só o Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor é filho do Deus vivo. Para onde nós iremos? Na grande tribulação que virá sobre a terra, está muito perto. Apocalipse fala disso. Lá em Isaías fala muito disso, que chegará esse dia, um dia de grande tribulação, o dia do juízo, um dia de tribulação como nunca houve antes na terra. Você imagina como será? Nós não estaremos aqui, graças a Deus, pela misericórdia e graça do Senhor, seremos arrebatados. Amém? Você está dentro dessa? Quer subir com o Senhor? Eu estou dentro, querido. E na própria tribulação, porque muita gente vai ser salvo nesses 7 anos de grande tribulação sobre a terra. Porque mesmo na tribulação o Senhor ainda quer salvar e diz que é só pouca gente que vai sobrar, é pouca gente que vai ser salvo. Então você acompanha toda a história, você vê que isso aí é uma coisa que sempre foi assim. Eu lembro sempre, quando eu lembro desse assunto, eu lembro daquele testemunho que eu já contei várias vezes, vou contar de novo. Que o pastor Cote aqui do Brasil tem um amigo nos Estados Unidos, e ele disse que numa igreja lá no Texas, que tinha de 800 a 1000 pessoas, um menino de repente é tomado em voz profética, ele pega o microfone lá, e o Senhor fala por ele: olha, se eu viesse hoje, dessa igreja aqui, só 3 se salvariam. De 800 a 1000, salvar só 3, você imagina. Ó, igreja do Senhor, não estamos falando de boteco, não estamos falando de baile. 800 mil pessoas dentro da igreja. O Senhor, através daquele menino, só 3 salvariam disso. E ele disse assim, ó, na voz profética: e para provar que sou eu que estou falando, desses 3 eu vou levar um agora. E o pastor, pum, caiu morto no púlpito. E foi levado para a glória. Para não sobrar, para não ter sombra de dúvida, para ninguém falando: ah, vê lá, essa criança aí está falando besteira.
E isso aconteceu, querido. Agora, eu não vou fazer essa pergunta para achar que eu sou melhor que você. Todos nós estamos na luta, todos nós estamos buscando. Mas será que aqui na Chama Viva, se o Senhor voltasse agora, todos nós subiríamos? Será que a gente não tem dívida? Será que a gente não tem coisa para trás? Falta de perdão, coisas para acertar com o Senhor? Será que nós estamos assim tão apaixonados mesmo a ponto de merecer o céu? Porque o céu, querido, é para os apaixonados. Diz para quem está do teu lado, o céu é para os apaixonados. Apaixonados por Cristo, tá? Se a gente não tiver paixão por Cristo aqui, por que Ele vai levar a gente para lá? Se a gente levanta, trabalha, come, trabalha, volta, dorme, levanta, trabalha, come, trabalha, negocia, e não lembra dele nem um tempo, o que a gente quer fazer lá? Lá não é lugar de trabalhar, comer, lá é lugar de adoradores. O Pai procura na terra os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e verdade. E se Ele procura é porque está difícil de achar. É uma agulha no palheiro. Está procurando adoradores. Então se você não adora aqui, não vai adorar. Ele vai levar você lá para quê? O céu começa aqui na terra. A vida com Cristo começa aqui na terra. A santidade com Deus começa aqui na terra. Amém? Mas é só um remanescente, querido. É só um remanescente. E a gente tem, olha, eu vou falar, por isso que Jesus diz: caminho apertado é todo dia. Não fica deixando só para o domingo. Ah, no domingo. Não, querido. Ser cristão não é no culto. Ser cristão é a vida toda. Ser adorador não é no culto. Ser adorador é todo dia. Você já é um adorador lá. Você é um adorador na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Você é um apaixonado pelo Senhor na segunda, terça, quarta. Não é no domingo só. No domingo a gente se reúne, querido. Que gostoso estar junto, né? E louvar o Senhor junto. Muito bom. Mas se a gente estiver vivendo com Deus só no domingo, nessas horas que a gente passa aqui, eu duvido que vá subir uma pessoa assim. Lembra do Senhor. Amém. Olha, Romanos 9, 27. Vai falar de Israel, que é o povo de Deus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Olha lá. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. E a areia do mar é bastante. O remanescente é que será salvo. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque Abraão diz que seria como a areia do mar. Aí Paulo vem dizer, é como a areia do mar, mas só um remanescente que será salvo. E tem gente que prega uma besteira por aí, né? Já vi muita gente falar, os judeus é povo do Senhor, e todos eles vão para o céu. Mentira, querido. Se não tiver Cristo, não vai para o céu. Pode ser judeu, ser o que for. Deus não tem uma raça específica para si, Ele quer salvar toda a terra. Mas diz ao povo escolhido, é só um remanescente que será salvo. Então não adianta pertencer a uma religião, ser chamado povo de Deus, ter carteirinha de membro, ser batizado, sei lá, querido, ser um pregador. Tem gente que pensa que pastor não vai para o inferno, querido. O que tem de pastor no inferno, você não acredita, que já se foram. Lobos, picaretas, ladrões, mentirosos, que subiam sempre em cima de um púlpito para nunca pregar a verdade, mas pregar aquilo que o coração dele queria pregar, para tomar vantagem. Tem um monte. Não basta ser chamado cristão e ser chamado de evangélico. Amém, somos cristãos, seguidor de Cristo, e evangélico porque cremos no Evangelho. Mas não é esse título que nos leva para o céu, é como eu sou no dia a dia que vai me levar. Amém? Querido, vem como um ladrão o dia, sim ou não? Jesus diz, vem como um ladrão. Alguém sabe quando o ladrão vai roubar? E a hora que a menos pessoa espera, puxa, roubou. Jesus diz assim, é assim que eu vou vir. E se ele vem como ladrão, ninguém sabe quando ele vem, o tempo todo atento, querido, e preparado para estar em pé diante do Senhor. Amém? Nós precisamos vigiar
Nós temos que nos vigiar. Querido, abra comigo aí, porque é um pouquinho grande. Eu quero ler Apocalipse 9:20 com você, que inclusive está falando desse momento da grande tribulação. Olha aí Apocalipse 9:20, facinho de achar. Aí diz assim: então estava acontecendo aqui coisas terríveis na terra nesses 7 anos de tribulação. E até um dos motivos que Deus quer usar a grande tribulação é para o povo, para cair a ficha do povo e dizer: epa, existe um Deus aí, a gente precisa se voltar para Ele. Então vai acontecendo, tocando as trombetas, abrindo selos, derramando taças, e coisas terríveis vão acontecendo na terra. Mas Deus quer nesse momento salvar essas pessoas para que caiam a ficha dela. Mas olha o que diz Apocalipse 9:20, mesmo com tudo isso. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Pensa num povinho duro que é o homem. Pensa num bichinho que tem um coração duro. Não aprende, não se entrega, a coisa está ficando feia, a coisa está pegando fogo e não se volta a Deus para se arrepender, continua do mesmo jeito. O homem é teimoso, querido. A Bíblia diz assim: o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Aí você pergunta, por que o homem está lá junto com ele? Por que tantos estão indo para um lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos? Porque o homem é teimoso. Ele não se rende a Deus. A coisa está dando cada vez mais errada, ele continua acendendo vela, ele continua queimando incenso, ele continua indo atrás de pai de santo. Está tudo virando de ponta cabeça, e ele não se dobra ao Deus vivo. O homem é difícil. Está em Apocalipse? Vai comigo para Apocalipse 3:1, querido. Vamos ler aí. Sobre a igreja de Sardes. Olha o que fala a palavra aí, se nós queremos pertencer a um remanescente fiel, a um remanescente de Deus na terra que vai subir. Olha o que Jesus aconselha a igreja, não é a povo do mundo, a igreja, a sua igreja, a igreja de Sardes. E que essa palavra seja como se fosse direcionada para nós também, a chama viva. E eu vou até ler um pouco diferente aqui, ó. Ao anjo da igreja que está em Limeira, chama viva, escreve, é para nós. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ó, querido, lembra-te, hein, do que recebe e do que ouve. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem, contudo, aí na chama viva umas poucas pessoas que não, olha isso aqui que eu quero pegar, não contaminaram as suas vestiduras. Diz assim, não contaminaram as suas vestiduras. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ponto central que eu quero pegar, que ele diz aqui para essa igreja, umas poucas pessoas, vêm confirmar de novo, que dentro de um povo de Deus são poucas. Aqui quando Jesus, através do apóstolo Paulo, estava falando, ele está dizendo, ó Sardes, tem uma igreja,
São poucas pessoas ali que não se contaminaram. Faz uma pergunta para o teu irmão e diz assim: quer ir para o céu? Responde sim ou não? Responde para ele. Aí você diz assim para ele: não se contamine. Não contaminaram. Que jeito que a gente contamina, querido? Porque fomos salvos, as vestes estão brancas. Amém. Só que o que a gente faz? Uma mentirinha aqui, contaminou. Uma falta de perdão ali, contaminou. Uma raiva colar, contaminou. Um pouco de programa do mundo, contaminou. Um pouco de música do mundo, contaminou. Um pouco de sensualidade, contaminou. E Jesus está dizendo: essas não fazem parte das poucas pessoas. São poucas pessoas, as que não se contaminaram, essas vão subir. Por isso que a gente tem que tomar conta da gente. Você tem que se vigiar o tempo todo. E quando porventura algo de errado aconteceu, o que você faz, querido? Primeira Epístola de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha lá. E nos purificar de toda injustiça. Purificar, fala de purificar aquilo que está contaminado. E anda sempre com vestes brancas, porque são esses que vão andar com o Senhor lá em cima. Que vão ter o seu nome escrito no livro da vida. A gente quando ora com uma pessoa, quando uma pessoa é nova, convertida, ela está entregando a vida para Jesus, a gente ora com ela para ela confessar Cristo como Senhor com a sua boca. Ela tem que fazer isso, e a gente ora junto, né? E é claro que a gente sempre fala assim: Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Amém. Mas não são todos que Deus nem escreve. Porque Deus sabe quem vai terminar com ele. Sim ou não? Vamos supor que o João da Silva entregou a vida para Jesus. Ele confessou. Mas Deus sabe que ele não vai querer mais nada com Deus dali de um tempo para frente. Você acha que Deus escreveu o nome dele no livro da vida? Para quê, se ele já sabe que não vai terminar com ele? Querido, temos que vigiar o tempo todo. Estar santo o tempo todo. Se santificando o tempo todo. Sendo lavado pela palavra o tempo todo. A palavra lava, a palavra também limpa. Lê, medita, deixa o Senhor fazer a obra, ora. E nós temos um grande amigo que Jesus deixou conosco, o Espírito Santo. Habita aí dentro de você, querido. Um Deus que está aí para te santificar, para te ajudar, para dizer: vamos que eu estou contigo, eu te levo até o fim. Se você entregou de verdade mesmo, não foi de boca para fora. A Bíblia diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Deixa Ele fazer. O Senhor traz essa palavra porque Ele quer que a gente medita nessa manhã. E vamos para a nossa casa, e se possível, a semana toda essa palavra mexe com nós. Será que eu faço parte desse remanescente? O dia do arrebatamento, eu sempre falo isso, será um dia de grande alegria para quem subiu. Você imagine, de repente, você estava lavando louça lá, mulher. Pá, você vê você subindo na nuvem, tudo de branco, e um sol muito forte, a glória do Senhor Jesus te esperando nas nuvens, para te levar para o céu. Está lá no torno, o cara está trabalhando, e de repente ele escuta uma trombeta, porque eu creio que os crentes vão escutar, mas isso também é num piscar de olho, escutou, e pá, de repente ele não está mais no torno. Ele está na glória, ele está nas nuvens, encontrando com o Senhor, com toda a igreja, o remanescente que está sobre a terra. É um dia de grande alegria. Você imagina, eu não consigo nem imaginar a alegria que vai ser a hora que a gente estiver nesse lugar. E vendo o nosso Senhor face a face. Mas também, querido, posso dizer, será um dia de grande frustração para muito crente que achou que ia subir. Vai ter uma nova chance para ele depois na tribulação, claro.
Mas que frustração, né? De repente, como é que é aquele da Globo? Tem aqueles microfoninhos quando tem uma notícia urgente da Globo, não é assim? Sumiram milhões de pessoas da Terra. Ou, de repente, milhares, não sei. Ou centenas, não sei. É bastante gente que tem na Terra. Mas pelo número de habitantes que tem na Terra, mesmo que seja milhões, ainda é pouco. Tá? Porque tem bilhões, 7 bilhões de pessoas. Mais de 7 bilhões. E a pessoa achou que ia subir, de repente liga a televisão e está passando lá. Milhões de pessoas sumiram da Terra, ninguém sabe para onde foi. Aí vai vir os tontos falar que foi o ET que levou, que não sei o quê. E na realidade foi o ET, porque Jesus é um extraterrestre, sim ou não? Ele é uma pessoa fora. E nós também somos ETs, né? Estamos aqui, mas nosso espírito está lá. Querido, que frustração também. Eu espero que para nós seja um dia de grande alegria. E o Senhor sempre avisa, querido, para a gente nunca ficar desapercebido e a gente nunca dizer, nunca me avisaram. Eu ia na igreja, eu via só falar de outra coisa, nunca me avisaram que eu tinha. Está sendo avisado. Se prepara, te prepara para encontrar com o Senhor. E se possível, leva outros com você. Porque chegar num lugar tão maravilhoso daquele, o Senhor dizer, e aí, quem que você trouxe? Ninguém, Senhor, só eu. Eu era o crente 007, agente secreto. Ninguém sabia na terra que eu era. Não pode, querido. Essa semana, depois de muitos anos, eu tive uma alegria muito grande no coração. Eu consegui falar com o João Paulo, que é um amigo nosso, que lá em 2000, bem no comecinho, a gente começava trabalhando com joia, se não fosse antes até. Não, acho que foi antes de 2000. Foi antes de 2000, 1998, 99. O João Paulo, que era de São Paulo, ele vinha aqui trabalhar, ele vendia pedras, a gente trabalhava com fábrica de joia. E ele era de São Paulo, mas ele passava a semana toda aqui. A gente comprava lá um jovem muito simpático. E um dia ele foi em casa. E foi lá levar a mercadoria para mim e tal. E não sei que assunto saiu, pá! Já entrei com os dois pés. Já falei, eu não posso perder a oportunidade. Entrei falando de Jesus para ele. Ele tinha uma cruz e o assunto começou com a cruz. Não sei, ele perguntou, porque ele sabia que a gente sabia que era evangelho. Ele perguntou daquilo, aí eu entrei na palavra. E não sei onde foi, a gente já caiu em Apocalipse. E eu já entrei num arrebatamento, falando que servemos buscar a igreja e tal. Gente, eu não convidei, não fiz nada para ele. Eu só lancei a palavra. Na mesma hora ele fez assim e jogou a cruz. Eu não pedi para ele fazer isso. Eu não lembro da cruz direito, mas era a cruz. Aí, querido, ele ia sempre para São Paulo, né? Ele voltava no final de semana. E aí, um dia, ele saiu com o carro assim, e nós atrás. E eu e a pastora estendemos a mão, e ele indo na frente, ele ia indo para o hotel, a gente indo para a igreja. Ele estava em casa, ele saiu, e nós estendemos a mão indo para a igreja, e ele na frente com o ninho, né? Eu lembro até hoje. E nós dissemos assim, em nome de Jesus, esse rapaz vai ser um servo de Deus. A palavra lançada não volta vazia. Aí passou um tempo, ele sumiu de Limeira, porque ele voltou para São Paulo, arrumou outro serviço. E eu perdi o telefone desse rapaz, eu fiquei tão apavorado. Só que antes de eu perder o telefone, eu tive ainda uns meses de contato com ele. E depois, acho que de uns 6 meses, 1 ano, ele disse, pastor, eu sou pastor aqui em São Paulo. Não sei que igreja que ele estava lá, não me lembro. Mas aí eu perdi o contato com ele. E isso passou, acho, quase 20 anos. Essa semana, eu acordei de manhã, fui tomar o café. E antes de tomar café, veio um negócio no coração, eu preciso achar esse João Paulo, nossa, que saudade, eu quero saber o que está acontecendo, que esse menino é um filho espiritual, né? Eu quero saber tal. E eu entrei no Face, eu lembrava que ele chamava João Paulo, não lembrava do sobrenome. Aí eu coloquei João Paulo Simões. E nada, não era Simões. Eu Gente, olha que coisa de Deus, o que Deus faz. Eu falei, não vou achar. Deixei o celular e comecei a tomar café. Acabou de tomar o café, eu vi que tinha alguém mandando uma solicitação para mim. Quem que era? João Paulo. Olha como que Deus é lindo. João Paulo Belo ele chama, pastor, agora ele é pastor, né? Pastor João Paulo Belo, faz 17 anos que ele tem uma igreja. Aí sabe o que me alegrou no coração? Eu olhei todo aquele povo da igreja dele, eu falei, olha que coisa linda, né? Eu salvei um, mas olha quanto que eu estou levando junto.
Você já imaginou isso aí? Quem me ganhou para Cristo foi o irmão Toninho do Evangelho Quadrangular, de Limeira. E eu já levei muitos para Cristo, que não estão aqui hoje, mas estão em outros ministérios. Eu evangelizei, eu discipulei, eu falei, olha, o irmão Toninho vai me levar como feixe dele, mas junto leva um bando de gente. Então fazer parte do remanescente também é ser apaixonado pelas almas que ainda não conhecem o Senhor, e dizer, Senhor, é a tua criação, é a tua imagem. E ir para ela e falar de Cristo. Falou, querido, quero falar para você, não da minha igreja, eu quero falar de um Senhor, de um Deus tão maravilhoso, que saiu da glória dele para vir aqui morrer por você, levar seus pecados. Fala de Cristo, querido. Amém. Então chegar lá, a gente chegar de mãos vazias, vai ser um negócio meio chato, hein? Não é? Pensou? Olha aí quantas pessoas você já ganhou esse ano para Cristo. Ah, pastor, esse ano não, nós estamos em janeiro. Tá bom, e o ano passado então? Quanto você ganhou? Ou pelo menos quanto você falou de Cristo, porque se a pessoa vai vir, não vai, isso é com o Espírito Santo, não é com você. Pode ser que ela não venha nesse ano, outro ano, mas daqui 3, 4, 5 anos, de repente aquela palavra que você falou, pum! Explode no coração dela, ela entrega a vida para Cristo em outro lugar, mas foi pela tua semente que você lançou. Aonde você for, seja um semeador. Esteja sempre com as mãos carregadas de semente. Vai num consultório e joga semente. Vai, sei lá, onde você está, numa fila de um banco, joga semente. Vai na fila do açougue e joga semente. Onde você está, vai jogando semente. Para no sinaleiro, vem aqueles caras que vêm pedir dinheiro porque está fazendo malabarismo e tal, dá uma moedinha para ele e fala de Cristo também, joga semente, porque a gente não pode andar de mãos vazias, que nós temos que ter semente na mão. Você é um semeador de Cristo, amém? Querido, o Salmo de número 1, é um salmo, eu gosto desse salmo, em particular. Bem-aventurado o homem... Porque nós estamos falando aqui da igreja de Sardes, poucas pessoas que não se contaminaram. Quem é as poucas que não se contaminam está incluído nesse versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Querido, o ímpio vem falar para você, ei, faz igual para ele. Ei, risca o carro dele. Ei, vai no banheiro e enrola. Querido, isso é conselho dos ímpios. Não se contamina. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ah, todo mundo faz. Todo mundo está no caminho. E você vai e faz junto. Agora é verão. É época de mostrar o que a mulher tem de bom. O que tem de crente, querida, a nossa igreja pequena, talvez a gente não tenha tanto problema, mas quem vai à igreja grande sabe disso. Às vezes o irmão tem que mudar de lugar, porque não tem condição de louvar o Senhor com uma mulher que está à frente vestida como uma prostituta. O corpo não foi feito para mostrar, querido, entenda isso, mulheres, né? O corpo não foi feito para mostrar. Onde está escrito isso que você tem que mostrar? Ande decente, quer andar com uma roupa mais à vontade, amém, o calor também você não vai andar. Mas anda com roupa decente. Sempre decente. Ah, mas todo mundo está usando agora. Quem é o todo mundo? O filho do cão. E você quer andar com os filhos do cão? Não, eles estão usando, eu não uso. Ah, e as mães sofrem, né, quando os filhos chegam na adolescência. Ah, eu quero fazer uma tatuagem, pai, eu quero pôr um piercing. Quem põe piercing? Quem tá andando nesse caminho? Aonde a Bíblia pediu para que a gente se tatuasse? Aonde está escrito isso? Tem muitos que falam, mas tem uma palavra lá até que fala, não marquei os vossos... Ah, mas lá não é tatuagem. Tudo bem, então você pergunta assim, mas... Se também não está falando que é, mas aonde está falando que tem que fazer então? Você me mostra o lugar que tem, que a gente tem que tatuar. Não, que das marcas que a gente traz no corpo é marca de Cristo. Você sabe qual que era a tatuagem de Paulo? Alguém sabe? Paulo tinha tatuagem no corpo, sabia? Tatuagem de pedrada, porque ele marcou o corpo. Era rasgo, era
E quando Paulo fala disso, ele fala tanto de Cristo, ele fala traga as marcas de Cristo, porque foi por causa de Cristo que ele foi apedrejado, levou chibatada. Você pensa que não ficou marca? Ele foi tatuado. Se ele arrancasse e mostrasse a costa para as pessoas, todo mundo ia ver um monte de marca. Essa tatuagem ninguém quer. Vai lá no Oriente Médio, vai lá nos países islâmicos, vai lá se tatuar. Porque escrever assim, até quando é dizeres bíblicos, viu, querido? Tá? A sua vida é uma carta, as pessoas têm que ler na sua vida, não no seu braço. Eu sou de Cristo, tá? Eu quero ver na sua vida, não adianta tatuar aqui. Porque tatuar eu sou de Jesus aqui é fácil. Se qualquer idiota tatua, até um ateu pode tatuar, eu sou de Cristo, e daí? Essa tatuagem é fácil, querido. Nós temos que trazer a marca de Cristo, é outra marca. É outra marca. Amém? Não se detém no caminho dos pecadores. Todo mundo está fazendo, não faça. Como as mamães e os papais sofrem hoje, meu Deus do céu. Porque se põe numa escola, e até numa escola boa, viu? Não estamos falando numa escola, às vezes, uma escola de princípio. Você pegar ali de 500 alunos, 300, 400, não vale um centavo. Eu estou falando sério. Aí seu filho está lá no meio. E até em escola que é evangélica, meu filho está numa, às vezes tem até ateu lá. Não tem? Professores de esquerda, professores contra a religião, seja ela qual for, que não quer que se... Dentro de uma escola de princípios, tem pessoas pregando contra Cristo. Está complicado quem é pai hoje, hein? Ainda bem que eu já parei, né? Amém? Peguei mais 3, agora já parei. Agora você não pegou nenhum, vê se você pega um aí, viu? Tá? Eu já peguei mais 3. Depois de vovô ainda, o Senhor me chamou. Falei, Senhor, não dá. Já estou me aposentando, mas o Senhor mandou pegar 3, eu vou fazer a sua vontade e o seu propósito. Não quero. Amém? Exemplo você tem aqui, viu, querido? Que uma vez no começo todo mundo ficou meio que, né? Olha, o pastor pegou mais 3, adotou mais 3. Mas, querido, vou falar uma coisa para você. Isso é a igreja de Cristo, porque olhar os outros fazer é bonito. O exemplo vem de cima. Então eu quero ser exemplo para você no que eu puder. Mas tem um monte lá para ser adotado. E se você fala não, e você pode, você que pode. Eu adotei nas piores condições, não estava bem não, viu? Bem apertado, ainda continuo passando um aperto. Mas a gente obedece, não quando tudo está bem, a gente obedece quando Deus fala vai, e a gente vai e pronto. Se você não adotar, o espírita vai lá e adota. E aquele que era para ser mais um filho de Deus vai para o inferno. Sabe por quê? Porque o filho de Deus disse não. Eu acho bonito, entendi o reino, mas não quero. E aí, querido? Você percebeu que às vezes eu quero voltar para aqui, o Senhor me tira. Mas faz parte, né? Presta atenção quando Deus está falando. Presta atenção. Eu, velho, eu estou quase com 50 anos, vou fazer 49, 7 de abril. Inclusive 7 de abril vai ser um feriado nacional, um dia santo aí. Mentira. Menos, né? Eu vou fazer 49 anos, querido, adotar 3. Inclusive um lindinho está aqui, né? 3. Uma situação financeira apertada. Eu obedeci. Tem muita gente em situação melhor e não obedece. Eu não estou falando aqui, estou falando de uma maneira geral. Porque quando nós fomos na casa lá em Piracicaba ver crianças para adotar, porque o Senhor nos tocou, tinha ido um espírita lá que tinha adotado uma criança, e um gêmeos que estava lá foi um casal de homossexual que adotou. Por quê? A igreja não acorda. E olha que a casa lar era uma casa evangélica, e ela não podia, pela lei, ela não pode dizer, não adoto para você porque você é homossexual. Ela teve que deixar a criança embora com lágrimas nos olhos. Sabe por quê? Os crentes de Piracicaba fecharam os olhos para os órfãos. Os de Limeira é diferente? A mesma coisa. Quantos evangélicos tem em Limeira? Quantas crianças tem na casa lar? Só uma igreja já esvaziaria, mas está tudo lá. E os que estão indo para lares ímpios. Para ser mais um ímpio e mais um que vai para o inferno, infelizmente.
Infelizmente, querido. A gente tem que entender o reino, mas não é só entender, é fazer. Eu entendi, mas não faz. Tem que fazer. Deixa Deus falar, querido. Vamos lá, vamos tentar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está numa roda. Tenha comunhão com todo mundo. Começaram a contar piadinha suja, vaza. Começaram a tirar sarro de Deus e de crente, vaza. Roda de escarnecedores, não se assenta com eles. Eu pergunto para você, você é multidão ou você é remanescente? Pergunta para quem está do teu lado, você é a multidão ou você é o remanescente? Se quiser que a multidão é o que diz o salmo aqui, é roda dos escarnecedores, caminho dos ímpios. Isso aí tem de monte. Então, onde nós estamos? Nós estamos com a multidão ou nós estamos com o remanescente? É pouco, mas estamos juntos, sabemos que vamos para o céu. Amém? Ninguém toma água, querido, se ela estiver contaminada. Você toma? Jesus tem que nos aceitar contaminado? Não. Pegar uma caixa de água, eu vou falar com bastante litros, 5.000 litros, muita água, sim ou não? Água boa para beber. Você sabe quando um ser humano morre, quando às vezes eles acham em porta-mala vários dias ali, o corpo humano ele vai apodrecendo e vai soltando um líquido. Aliás, o carro não tem mais jeito, olha, você pode limpar o carro inteiro, tirar todos os estofados, trocar painel, tudo de novo, o cheiro impregna até na lata. Você sabe que o ser mais fedido quando morre é o homem, sabia disso ou não? A gente fede. Se você pegar um conta-gotas e ir lá naquele líquido e chupar um tanto, e ir lá na caixa d'água e pingar um pingo desse líquido de uma pessoa que estava podre e putrefando, se você souber, você bebe essa água, só porque você sabe, você já não bebe mais. Por quê? Está contaminada. Jesus não aceita a noiva contaminada, querida. A noiva vai indo com aquele vestido branco, tudo borrado de lama. Ele diz, epa, não foi essa noiva que eu vim buscar. Quando você for num restaurante, trate bem o garçom, viu? Trate bem o garçom, não seja estúpido com ele, não. Você nem vê o que ele faz lá atrás depois. E dá uma cuspida no corredor e você come todo feliz. Ele fala, vai, tontão, mexe comigo. Trata bem a empregada doméstica. Eu já vi casos de mulheres que ficam com raiva, câmera escondida, né? Pega a escova de dente do cara, escova a privada e põe lá de volta. O cara escova o dente depois e... Daniel, querido, olha que palavra essa aqui, ó. Nós já estamos acabando, tá? É só com firmeza no coração que a gente não se contamina, viu? Tem que ser firme. Firme, 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 firme mesmo. Daniel 1:8 diz assim, resolveu Daniel frouxamente, o que está escrito ali? Firmemente, resolveu Daniel firmemente, o quê? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que coisa linda esse jovem. Israel foi levado cativo. Se eu não me falha a memória, foi em 2 levas. A primeira leva só foi príncipes e pessoas cultas. Daniel estava no meio. Que em Israel ele devia ser uma pessoa bem ali junto com o rei e tal. Daniel foi, e quando chegou lá, ele foi chamado para servir o rei. Ele era o cara que estava lá, não era qualquer um que servia o rei. Agora você imagine ele numa terra estranha, com língua estranha, deuses estranhos, costumes estranhos. Inclusive o nome dele foi mudado, né, para o nome de um deus lá também, e os outros amigos dele. Você sabe o que ele fez? Não importa onde eu estou. Se eu não estou na minha terra, que é a terra santa, se eu não estou lá em Jerusalém, mesmo que eu não estou na terra onde, naquela época, o templo, onde está a presença de Deus, mas Deus está comigo aqui. Eu não estou lá, mas Deus está aqui comigo. E eu vou resolver não me contaminar. Firmemente eu não quero saber dessas iguarias. Querido, era comida top que ele comia. Imagina tudo de bom
que pode ter numa mesa, com sobremesa e tudo mais. O rei dava para ele e disse, não quero. Sabe que eu vou comer só legumes. Pensa o cara regular um churrasco, sei lá, as frutas exóticas que tinham, tudo, ele tinha do melhor, para comer só legumes. Hoje eu vou comer cenoura com alguma coisa. Querida, não é para qualquer um mesmo o céu. Ele resolveu não contaminar-se. O que o diabo está oferecendo no mundo? Querido, mesa farta. Ele diz para Jesus, adore a mim que eu te dou o reino, as riquezas, você vai ter tudo. E tem muita gente fazendo isso. Você vai, fim de ano, ou no dia de Iemanjá, ou fim de ano, você vê os caras parando com cada caminhoneta, que vale 200, 300 mil, para fazer oferenda para Iemanjá. Iemanjá solta, querido, Agora nós vamos nos iludir com isso. Eu vou. Não, eu prefiro comer legumes com Jesus, mas daqui a pouco morar para sempre com Ele no céu. Chega final de ano, o que tem de crente que desvia ou tira umas férias, porque não sabe segurar firme e não se contaminar. É muita festa, vai viajar. Ele falou, Jesus, agora eu estou livre. E deixa Jesus aqui e vai para as férias. Ele se prostitui, ele se contamina, ele acaba bebendo de novo que não bebia. A gente sabe de pessoas que às vezes vai fazer uma viagem, confunde as coisas, querido, entretenimento com largar do Senhor. Não sei como é que consegue fazer isso. Vai fazer uma viagem, vai curtir, amém, tem que passear. Eu faz tempo que eu não sei o que é isso. Mas vai. Leva Jesus junto. Mas não é no porta-mala, não. Senta aqui, Senhor. O Senhor é o convidado especial. A alegria que eu vou ter, eu quero que o Senhor participe comigo. Aliás, a maior alegria é que o Senhor está indo comigo. E vai para a viagem. E chega lá, não tem que beber. Não tem que olhar as coisas. Não tem que pecar. E tem gente, toda vez que vai viajar, fica 2, 3 anos longe de Jesus. Depois, a hora que a coisa está bater na água no nariz mesmo, ele volta para o Senhor. Aí vai, tá de novo, daqui a pouco ele vai fazer uma viagem, ele esquece de Jesus de novo. Esquece muito fácil. Daniel resolveu não se contaminar firmemente. O diabo está oferecendo, querido, deixa para lá. Jesus fala assim, ele vem com uma coisa bem gostosa para você. Você fala assim, não, a minha dieta é o pão vivo descido do céu. Não preciso disso. Bebe! Cara, você não vai pecar. Querido, eu sou para ver isso aí com meu pai. Às vezes fim de ano, que eu dou uma passada lá, ele está bebendo, ele bebe. E ele enfia a latinha lá. Pode beber, você não vai pecar por causa de uma lata. E realmente eu não vou ficar bêbado por uma lata. Mas eu prefiro seguir o conselho de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pensou que bonito um alcoólatra entrar aqui, eu estou libertando ele e tal. Ele chegou, a mulher dele fala, esse é o pastor, ele vai orar para você. Ele fala, espera aí, mulher, outro dia eu vi ele beber numa latinha de cerveja, que moral que eu tenho para libertar ele? O pastor também bebe, mesmo que eu não me alcoolizo. Então, às vezes é perigo a gente, até aquilo que às vezes pode ser lícito, mas é melhor não. Amém? Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Resolveu firmemente não contaminar. O camaleão, querido, não vai subir, viu? O remanescente não tem camaleão. Eu faço de conta que eu sou, mas não sou. Na roda onde estão contando piada, também conto as minhas sujas. Aí depois eu venho na igreja com a mesma boca, eu digo, glória a Deus, Jesus, eu te amo. Não podemos ser camaleão. Concluindo, querido, eu quero que você abra comigo Mateus 6,60. Mateus 6,60, já estamos acabando. Até que nós vamos acabar mais cedo hoje. Mateus 6,60. Mateus 6,60, é para ser. Não? Então eu marquei errado, não é 6. É aquela palavra que diz assim, deixa eu ler aqui, vai, você não vai achar, eu queria que você acompanhasse aí. Eu acho que eu errei o capítulo, porque 60 eu sei que era, na hora de pôr aqui eu errei.
que vai falar muitos dos seus discípulos. Pode ser João 6,60, às vezes eu errei né? João 6,60 então. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, olha o que muita gente vai dizer, por isso que não sobe. Duro é este discurso. Andar com Deus não é fácil. A palavra que o pastor fala é violenta. Ô querido, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de eu bater no seu, eu estou batendo em mim aqui também. Viu? Todos nós estamos apanhando hoje. Palavra que vem para nos disciplinar. Mas muita gente sabe que fala dura essa palavra. Eu quero mais mamão com açúcar. Mamão com açúcar é para criança, querido. Infantis não vão subir os maduros, os que sabem no que creem, no que quer. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Olha lá, descrente no meio dos discípulos, hein? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Olha lá, tinha gente que não cria, estava ali, mas não cria não. E quem havia de trair, porque tinha um traidor no meio dos 12. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Quer dizer que só vai para Jesus se o Pai conceder. E o Pai só concede quem? Quem quer Jesus. Aqueles que estavam ali não criam e tinham um coração duro, Deus disse assim, esse eu não vou dar para você não, meu filho. Que a gente possa fazer parte desse remanescente. Contudo, quando vier o Filho do Homem, e Jesus está para vir ou não? É na nossa geração. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé em Jesus, não estamos falando fé para receber não. Porque o milagre não leva ninguém para o céu. A provisão também não leva ninguém para o céu. Aliás, você sabe esse João 60 que nós estávamos lendo aqui? Você sabe quem que estava ali no meio desse povo? Tudo era uma multidão. Você sabe quem estava? Aquele povo que tinha acabado de comer a multiplicação dos pães. Olha quanto milagre. Nem o milagre de Jesus estava salvando eles. Milagre não leva ninguém para o céu. Tem gente que levanta de uma cadeira de roda, porque foi curado por Cristo, mas não vai morar no céu, vai para o inferno. Não estou querendo dizer que é errado, que nós não queremos em cura, não queremos em Deus prover, enriquecer, não é nada disso não. Mas as pessoas querem fé só para isso. Achará porventura fé nele, querido. Fé que ele é o Salvador, que ele é único o suficiente, não precisa mais de ninguém. Que ele é tudo mesmo que eu não tenho nada, isso é fé. Que como Abacuque diz, mesmo que a vinha não floresça, que não haja gado no campo, e vai falando lá, contudo assim eu exaltarei e glorificarei o Senhor. Porque não é o quanto de gado que eu tenho, não é se os frutos estão dando que eu vou glorificar o Senhor, eu glorifico Ele pelo aquilo que Ele é. Isso é adoração. Está faltando adorador na igreja. Última passagem que eu quero ler, e a gente já vai encerrar. Essa palavra é para nós, querido. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos falar na primeira pessoa, você fala o nome seu, onde está Israel. Você profetiza para você mesmo, diz assim, portanto assim te farei. Vamos ler junto que fica melhor, senão vai ficar esquisito, né? Aonde tiver Israel, você fala o seu nome, tá? Vamos junto? Portanto, assim te farei, ó Edson, e porque isso te farei, prepara-te, ó Edson, para te encontrares com o teu Deus. Assim diz o Senhor para mim. Amém, querido? Você faz parte da multidão, ou você faz parte do remanescente? É isso que o Senhor quer que a gente fique encucado hoje. Se eu estiver fazendo parte do remanescente, que eu continue vigiando. E se eu ainda não faço, que eu estou vendo que alguma coisa está errada, conserta enquanto é tempo.
Porque a hora que tocar a trombeta não dá tempo. Paulo diz, abrir e fechar de olhos. Milésimo de segundo, nem sei quanto que é lá. É muito rápido sua piscada de olho. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta tocará, diz Paulo, e nós seremos transformados e levados com ele para a glória. Num abrir e fechar de olhos, não dá tempo de você dizer, Senhor, eu me arrependo agora desse pecado, e eu confesso ele para ti, arrependo. Não dá tempo, querido. Você tem que estar preparado. Sempre preparado. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé comigo, querido.